Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é Grécia e Roma Antiga. Resolvi fazer uma série para vocês nesse período próximo da prova do Enem, contando quais são as principais características das principais matérias que já caíram no Enem. Então essa série vai chamar Vai Cair no Enem e eu vou trazer essas características e tem mais. Vai ser um complemento para uma outra série de vídeos que eu já fiz aqui no canal e eu vou deixar linkado sempre para vocês, que incluem resolução de exercícios sobre essas matérias no Enem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acredita que esse tipo de conteúdo vai te ajudar nas provas, já deixa o seu like. E tem mais, se você quiser o material em PDF, tanto dessa apresentação de hoje, desse resumo de hoje, quanto um PDF da lista de exercícios para você treinar, estudar, revisar e treinar, deixa seu like, que a partir de 100 likes nesse vídeo eu vou disponibilizar no grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo. Combinado? Então, vamos falar um pouquinho aí de Grécia e Roma, que são matérias que caem bastante na prova do Enem. Primeiro eu trouxe uma linha do tempo para vocês com relação à Grécia Antiga, então a divisão aí entre períodos aí dos gregos, e tem a divisão pré-homérico e homérico, que é justamente um período de organização em genos, então observem o vocabulário, também é importante. Esses genos são justamente como se fossem, entre aspas, aí, tribos, grupos, famílias, então ainda não existiam cidade-estado, ainda não existiam as organizações que a gente costuma estudar, que vai do ano aí 2000 anos antes de Cristo até 800 antes de Cristo. O Homero, né, por isso que é chamado pré-homérico e homérico, é aquele responsável, ou que dizem ser responsável, pelas obras tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Então é por isso que esses nomes são bastante conhecidos e essas histórias são bastante conhecidas, né? Nós temos a partir então do ano 800 a.C. o período arcaico, que aí sim nós temos o surgimento das cidades-estado. Algo extremamente importante para você entender sobre a antiguidade, sobre Grécia Antiga, são com relação às cidades-estado. Por quê? Essas cidades-estado, por mais que tivessem semelhanças entre elas, então, por exemplo, a gente costuma estudar Atenas, Esparta, então todo mundo aqui falava grego, todo mundo tinha uma religião politeísta, baseada nos mesmos deuses, porém, então vários deuses, porém o que acontece? Elas têm uma relação de autonomia, de independência. Então, Atenas tinha a própria política, tinha as próprias questões econômicas, tinha as próprias questões sociais, da mesma forma como Esparta, da mesma forma como todas as outras cidades-estado dentro da Grécia, né? Dentro da Grécia Antiga. Por mais que a gente reúna todos como gregos, e na verdade eles nem se chamavam assim, eles se chamavam de helenos, então por mais que eles tivessem essas características, né, em comum, no final das contas, cada um tinha sua própria independência, suas próprias decisões. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não é como se fosse o país Grécia de hoje, né? Tem todo mundo sua independência, política, etc. No período clássico, vai ficar conhecido tanto como o auge da democracia ateniense, aí a gente vai ver que a democracia em Atenas não foi algo que sempre existiu, a gente vai ver sobre isso, e é importante se entender a democracia em Atenas e, consequentemente, em várias cidades que Atenas influenciou, porque é uma das coisas que mais aparece na prova, né? É justamente essa questão da democracia, ou até mesmo questão de comparação, ou até mesmo a questão do sistema político em si. Então é muito importante a gente entender. E o período das maiores guerras aí vivenciadas pelos gregos nesse momento, que são as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Lembrando aqui, ó, na nossa linha do tempo, 546 a.C., guerras médicas. 507 a.C., a gente tem o nascimento da democracia em Atenas. 431 a.C., nós temos a chamada Guerra do Peloponeso, que eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. E no período helenístico é a chamada crise grega, que quando a gente for discutir as questões das guerras, eu também vou explicar um pouco mais. Então, nós temos esse momento aí a partir do ano 300 a.C., a crise grega e várias invasões, começando dos macedônios, mas também passando pelos romanos, etc.
Nós temos as cidades-estados, as duas principais cidades-estado, né, que são discutidas em materiais didáticos, em provas, etc., Atenas e Esparta. E a gente consegue aí fazer comparações, justamente mostrando aí para vocês que essas cidades-estado têm a autonomia, né, têm as questões e decisões próprias, tanto que elas são bastante diferentes, né? Então, nós temos em Atenas a sociedade dividida em eupátridas, metecos e escravizados, isso aqui a partir da chamada democracia, né? E aí nós temos os eupátridas sendo aqueles cidadãos que vão participar da política, os metecos são os estrangeiros, então nascidos em outros lugares, e tem os escravizados. Lembrando que escravização na antiguidade já existia e não é da mesma forma como na Idade Moderna, que a gente estuda, por exemplo, no Brasil, que você tem aí a questão da cor da pele, né? Isso aqui é uma questão dos estrangeiros, né? Até eu já discuti um pouco sobre isso aqui num vídeo sobre etnocentrismo, que é um tema sensacional e é um tema que pode aparecer muito, principalmente por causa da prova de sociologia também, vou deixar linkado, e também na sua redação, enfim. E essa questão dos escravizados tem a ver com os estrangeiros. Se é diferente de mim, posso escravizar. Então, estrangeiro geralmente era prisioneiro de guerra e rolava também escravização por dívida. E aí não necessariamente era estrangeiro, tá? Nós temos uma economia muito mais voltada para o comércio em Atenas, porque as terras, a maior parte das terras em Atenas eram inférteis, consequentemente a agricultura não era ali algo muito próspero, mesmo existindo. E na política nós temos aí, como eu disse, não foi sempre a democracia, né? A gente viu aqui na nossa linha do tempo que é só a partir de 507 a.C. Então, primeiro foi uma monarquia, depois oligarquia e depois uma democracia. Já Esparta não. Esparta tem algumas diferenças. Primeiro, os espartanos, que são aqueles homens que nasceram em Esparta, né? Que participam da política, que são aí algo muito mais voltado para as questões de guerra. Tem os periecos, que como se fossem aí também aqueles dependentes aí dos espartanos, e os ilotas, que são escravizados. Mas por que tem esse nome? Porque são escravizados do Estado. Então, as pessoas, o trabalho escravizado existia em Esparta, mas era voltado aí para a questão do Estado e não necessariamente um processo escravista dentro de casa, né, de cada um. Claro que as pessoas poderiam, né, ter escravizados, digamos assim, mas geralmente era uma questão do Estado. Nós temos uma economia mais agrícola e dentro da política uma diarquia. Já parou para pensar na diarquia? Diarquia, monarquia. Monarquia, um rei. Diarquia, dois reis. Então nós temos uma diarquia com oligarquia. Então não é só uma questão dos reis, mas tem toda uma estrutura política que envolve os espartanos, tá? E é uma cultura de guerra muito maior, enquanto em Atenas a cultura das questões da filosofia, das questões da política, da democracia, das discussões era maior, não quer dizer que anula tá, uma na outra, a cultura de guerra nos espartanos era maior, tem até mesmo a questão dos homens aos 7 anos de idade, né, os meninos aos 7 anos de idade irem para treinamentos, enfim. Isso aí é mais uma questão de curiosidade se a gente for focar na prova, mas pode aparecer em um texto. E o vocabulário, eu trouxe algumas palavras e todas essas palavras já apareceram na prova do Enem. Então é importante você entender esse vocabulário, tá? Principalmente voltada para as questões da democracia em Atenas. O ostracismo é um banimento por 10 anos, então na democracia ateniense, se a pessoa cometesse algum delito, algum problema ali dentro da democracia, alguma corrupção, poderia sofrer esse ostracismo. Tem a isonomia, que são as pessoas iguais perante a lei. E aí lembrando que em Atenas, aqueles que participam, aqueles que estão incluídos na democracia, são os chamados cidadãos. Ah, Tati, normal, né? Todo cidadão aí, tá. Só que é o seguinte, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que cidadão, naquela época em Atenas, era um grupo bem específico, na verdade, né? A pessoa necessariamente tinha que ser homem, a pessoa necessariamente tinha que ser maior de idade, vou colocar maior de idade aqui, pode aparecer maior de 18, maior de 21, mas isso não é um problema, vamos colocar maior de idade, e necessariamente tinha que ser ateniense. Então,
por mais que a democracia preze por questões da maioria, aqueles que eram considerados essa maioria aí, né, em Atenas, na verdade, não era tão maioria assim, que eram esses cidadãos. Então é importante a gente entender essas diferenças, porque hoje democracia aqui no Brasil é diferente da democracia lá na antiguidade, e isso o Enem gosta bastante de cobrar, tá? E aí nós temos isegoria, igualdade de participação, tudo de novo de acordo com os cidadãos, tá? Então, iguais perante a lei. Os cidadãos são iguais perante a lei. Então, os homens maiores de idade atenienses. A isocracia, a isegoria, igualdade de participação dos cidadãos. A isocracia, forma de governo que todos os cidadãos têm igual poder. Os cidadãos. Então, se existia sim essa lógica de democracia, de participação, de reunião, de discussão política, mas ao mesmo tempo era um grupo em específico, e é isso que a gente precisa saber, tá? Bom, as chamadas guerras, as principais discutidas são as guerras médicas, que é a guerra contra os persas, que eu trouxe até o mapa para vocês. A guerra contra os persas é uma guerra externa, né? Então, dos gregos ali, que querendo ou não, mesmo com essa autonomia, as cidades-estado vão ter que se unir para lutar contra esse inimigo em comum. E aí, por isso, o surgimento de uma liga, que é a Liga de Delos. E a partir dessa liga, começa a ter problemas internos. Então, mesmo vencendo as guerras médicas, né? Começa a se ter problemas internos, e aí a Guerra do Peloponeso vai acontecer, que é as principais lideranças é Atenas e Esparta, mas envolvem outras cidades-estado. Então a Liga de Delos, que Atenas acabava tomando muito conta ali, né, dessa liga, acabava tendo problemas com outras cidades-estado, como Esparta. Então Esparta criou uma outra liga, que é a Liga do Peloponeso, e eles vão acabar se enfrentando. Consequentemente, você tem uma guerra interna. Então, guerras médicas é uma guerra externa, mas que vai acabar ocasionando a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra interna, ok? Nós temos, então, um destaque, que é a liderança de Péricles. Péricles vai liderar a cidade de Atenas, e vão ter vários discursos. Já teve várias questões aí, não só no Enem, mas em vários vestibulares, com discursos de Péricles. Ele vai ter muito esse destaque, por justamente falar muito bem da democracia ateniense, da política ateniense. E vai acontecer uma peste em Atenas, porque as pessoas ficam assim, Atenas contra Esparta, com certeza Esparta venceu. Esparta vence, mas não única e exclusivamente por sua cultura militar, porque ao mesmo tempo que Esparta tinha uma cultura militar muito forte, Atenas tinha uma cultura marítima muito forte, né? Então, a guerra através do mar, Atenas conseguia dominar. E aí, então, teve esse impasse muito grande. Porém, Atenas sofreu algumas questões, principalmente com uma peste que aconteceu em Atenas. Muita gente morre. Se eu não me engano, o próprio Péricles morre com essa peste. Então, você tem outros problemas. Não é só uma questão de capacidade aí, militar, digamos assim, tá? Aqui 2 mapas, né, mostrando justamente essa questão tanto das guerras médicas, por isso uma guerra externa. Então, observem aqui vários territórios. Os persas, eles estavam tentando expandir os territórios do Império Persa. Consequentemente, você tem essa guerra contra os gregos. E aqui é a Guerra do Peloponeso, né? Observem, a Peloponeso é por causa da península aqui que está localizada em Esparta, que se chamava Península do Peloponeso, ok? Então, nós temos Esparta e Atenas, mas, claro, outras cidades sendo envolvidas. Combinado? Bom, vamos falar um pouquinho agora de Roma. Lembrando que isso aqui é um resumo, né, dos principais fatos para você conseguir lembrar melhor aí dos seus estudos. Nós temos outra linha do tempo, aqui agora dividida por questões mais políticas, né? Então a gente tem a monarquia, a república e o império. Dentro da monarquia é um período muito pouco discutido em prova, mas que pode aparecer. Começa aí, então, em 753 a.C., você tem aquela famosa lenda, né? Rêmulo e Rômulo, dos irmãos, da loba, mas isso é mais uma
até mais trabalhado em arte, né, porque existe aí as esculturas, do que de fato nas questões históricas, que é só um mito, uma lenda. Então, a partir de 753 a.C., nós temos destaque aí para a formação da cidade romana, e aí para a formação de Roma Antiga, né? E aí nós temos reis etruscos, então são várias etnias que vão se unir ali, e a etnia dos etruscos vai conseguir dominar, mas não por muito tempo, porque os patrícios, que eram então uma certa elite, não satisfeita com essa monarquia dos reis etruscos, com esse poder dos reis etruscos, que tinha um poder muito grande, um poder executivo, militar, religioso, vai ali retirar essa galera do poder e instalar a chamada República a partir do ano de 509 a.C. Na República, o que mais chama a atenção vai ser o Senado, vai ser um órgão vitalício ali, de pessoas mais velhas, de patrícios mais velhos, que vão tomar conta da política, que vão ter maior poder na política. Ao longo do tempo, alguns acontecimentos, como por exemplo o tribuno da plebe, que a gente vai discutir, que isso aqui, gente, não cai no Enem não, tá? Isso aqui despenca. Falou de Roma Antiga, a chance de ser isso aqui, ó, é muito grande, a gente vai discutir, tá? Então, tribuno da plebe vai ser justamente o aumento, o início da participação dos plebeus na política romana. As guerras púnicas vão dar início à expansão romana, porque por mais que a gente pense, o império vai ser o momento de expansão romana. Não, para de fato se ter o império, precisa primeiro da expansão. Então, o período republicano vai ser o início aí da expansão, né, com relação aos territórios, e a partir das guerras púnicas, que vão ser as primeiras guerras púnicas, que já caiu no Enem, já corrigi essa questão aqui, porque para quem não sabe, toda semana eu corrijo questão do Enem, vou deixar para vocês também linkado. E aí, a partir das guerras púnicas, a expansão, o império, você tem uma expansão e, consequentemente, quanto mais territórios, né, anexados, claro, mais riquezas, mais questões escravistas, etc, etc, mas também crise, divisão, questões religiosas, e tudo a gente vai discutir aqui também, tá? Então, vamos aos principais pontos discutidos quando se fala em Roma Antiga na prova do Enem. Primeiro, como eu disse, é o tribuno da plebe. Gente, tribuno da plebe não cai, despenca. Você tem que saber o que é tribuno da plebe, tá? O que é esse tribuno da plebe? Lembra que eu falei, então, das ordens políticas, né, na Roma Antiga, aqui que eu falei monarquia, república e império. Monarquia, você tem uma participação mais voltada para os etruscos e com os patrícios, que era a elite, que tinha mais terra, mais grana, mais poder, etc. Os patrícios conseguem tirar, né, os reis etruscos e instalar a república. Só que na república, só eles tinham essa participação, né? Então, lembrando aqui, a gente tem patrícios e plebeus em disputa. Então, basicamente, a gente tem patrício, tem os clientes, né? O cliente, o plebeu e o escravizado. Quem que é esse cliente? Geralmente uma pessoa muito dependente dos patrícios, então ali faz parte muitas das vezes da família, etc. Mas o patrício é como se fosse aí essa elite, né? O plebeu é um homem livre, mas que não faz parte dessa elite, que é uma maioria, e os escravizados, né? Que, como eu disse, pode ser tanto por dívida ou pode ser por prisioneiro de guerra. E aí nós temos o tribuno da plebe, que é justamente esses plebeus reivindicando participação política. E nessa reivindicação de participação política é criado um órgão legislativo para os plebeus. E tem mais. A partir disso também é criado um grupo de decênviros, que são 10 pessoas para escrever as leis. E aí, gente, já caiu no nível de contar a história dos decênviros, que os decênviros foram para a Grécia para aprender com Solon, etc, 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 tá? Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado não é porque Grécia entrou em crise que Roma começa, não, observem as datas aqui. 753 a.C. é o início da Roma Antiga. Aí a gente vai aqui, ó, aqui a gente está entre o período arcaico e clássico, tá? Então, Grécia e Roma coexistiram, ok? Toma cuidado com essa confusão que muitas das vezes a gente acaba fazendo por esses períodos, essas datas que a gente não está muito acostumado. Mas, enfim, o que acontece com o tribuno da plebe, então? Por que é muito importante? Porque cai bastante. É uma inclusão maior da política romana, que vai incluir mais pessoas na política romana. Não só isso, vai ter, então, também
uma questão de influência muito forte. Por quê? Nós temos, a partir desse momento, a superação da tradição oral. A tradição oral deixa de existir e a tradição escrita passa a existir com mais frequência, porque você vai literalmente escrever as leis, e antes não se escrevia. E isso pode parecer bobo, mas a questão do controle é muito forte quando você não escreve as leis, quando é só oral. Porque quando é só oral, como é que você vai provar que está na lei ou não está na lei? Como é que você vai poder confrontar as questões que você não acha certo? Etc, etc. Isso já caiu no Enem inúmeras vezes, várias vezes, e eu vou deixar linkar também as questões que eu já corrigi sobre isso, tá? Tem a lei das 12 tábuas, que é então o código criado de leis, né? E tem a abolição da escravidão por dívida. Por que isso é importante? E isso também vai acontecer na democracia grega. Quando você tem escravizados ou por guerra ou por dívida, por guerra, necessariamente a pessoa vai ser estrangeira, né? A não ser em guerras específicas como a guerra do Peloponeso. Mas provavelmente essa pessoa vai ser um estrangeiro, né? Esse escravizado. Agora, quando é por dívida, muitas das vezes são os próprios cidadãos daquele lugar, daquela região, que vão ser escravizados. Então você está escravizando, entre aspas, muito entre aspas, né, que é um etnocentrismo muito forte, mas é o que eles pensavam, o seu igual, né? Que é aquela pessoa que nasceu no mesmo lugar que você, etc, etc. Então quando você abole a escravidão por dívida, muitos plebeus deixam de ser escravizados. O que eram plebeus se endividaram, se tornavam escravizados, e aí deixaram de ser escravizados. Então os plebeus começam a conquistar inúmeras questões, tá? Guerras púnicas, como eu falei para vocês, são as guerras aí de início da expansão do Império Romano. Nós temos a crise e a divisão, que é importante, porque já apareceu na prova. Por quê? Nós temos um processo de expansão muito forte, muito grande, né, com os romanos. E a partir daí, com essa expansão, e aí vocês já viram, né, basicamente o Império Romano contornou ali todo o mar Mediterrâneo. Nós temos crises normais com relação a questões políticas, com relação a questões de liderança, crises militares. O exército começou, muito do exército romano começou ali a ter uma anarquia, uma desobediência, né? Porque crescia mesmo, conseguia conquistar vários territórios, pegava os territórios para si muitas das vezes, concentração de terra aumentando. Então, vários líderes queriam ser imperadores romanos, né? Então, durante um tempo no período imperial romano, vários imperadores foram assassinados justamente por isso, por essa crise de poder aí, né? Então nós temos o imperador Diocleciano oferecendo uma divisão de tetrarquia, então 4 imperadores em 293, e depois o Teodósio acha melhor só dividir em Oriente e Ocidente em 395. Nós temos o início das invasões bárbaras, nós temos crise com relação ao escravismo, porque não se tinha trabalhadores escravizados o suficiente para continuar da forma como a máquina do Império Romano funcionava, e uma hierarquia militar que acabava, como eu disse para vocês, várias desobediências, vários assassinatos, várias questões internas do exército romano, que vão acabar aí dividindo e entrando em crise esse Império Romano. Por último, mas não menos importante também, já caiu bastante em prova, é a questão do cristianismo no Império Romano, né? O início vai ser uma difusão entre as camadas populares, e aí depois essas camadas populares vão acabar sendo perseguidas, porque elas vão se recusar à religião politeísta de vários deuses, e aí vão se negar ao culto imperador, porque o imperador também era considerado, né, uma parte importante das questões religiosas, e aí até chegar o Edito de Milão, que vai propor uma liberdade religiosa em 313, e de novo aí o imperador Teodósio, mesmo que faz essa questão da divisão, ele vai se converter e tornar o cristianismo como religião oficial, e aí vai ficar o contrário, os perseguidos vão ser os politeístas, os chamados pagãos, né? Bom, aqui é um pouquinho sobre as guerras púnicas, para você ter uma ideia, né, do território. Lembrando que isso aqui é antes da expansão de fato romana, que as guerras púnicas vão ser as primeiras de expansão, mas que as guerras púnicas vão ser de extrema importância para controle do comércio do Mediterrâneo. E aqui, como eu disse para vocês, primeiro observem o tamanho, né, do Império Romano, o quanto é
muito grande, principalmente contornando aqui, né, o mar Mediterrâneo, e nós temos a divisão em Ocidente e Oriente. E o importante de falar dessa divisão é que quando a gente fala em queda do Império Romano, né, a queda do Império Romano de 476 depois de Cristo, que é muito citada, é a queda do Império Romano do Ocidente, dessa parte verde aqui. Porque o do Oriente só vai sofrer, de fato, uma queda mesmo em 1453, se eu não me engano, que é com a queda de Constantinopla. Então, tomem cuidado, porque assim, essa divisão ela é tão forte que faz uma parte sofrer essa queda, sofrer essa crise muito anterior à outra, né? Praticamente 1000 anos de diferença. Combinado? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser, né, o mais resumido possível aqui, porque é simplesmente os principais fatos dessas duas matérias que caem muito no Enem. Então eu falei as principais coisas que já apareceram na prova. Se você quiser mais conteúdos, aqui tem vídeo de Roma Antiga, aqui tem vídeo de Grécia Antiga e principalmente eu aconselho muito este vídeo aqui, que é sobre as questões. E aí, discutindo as questões, a gente também discute a matéria, também revisa, então vai ser muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, deixa o seu like. Chegando a 100 likes esse vídeo, eu vou colocar de novo a lista de exercício sobre Grécia e Roma no grupo do Telegram, junto com esse material de hoje, tá? Para você fazer uma melhor revisão ainda. Então, compartilha esse vídeo, espalha esse vídeo para chegar nos 100 likes. 100 likes para o YouTube não é nada, mas eu tô pedindo esse favor para você, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.